Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, aqui estou eu depois de um bom tempo, né, pessoal? Apareci e vou trazer hoje para vocês uma Pauper League jogando de Mono Blue Fairies, uma lista a qual eu venho obtendo excelentes resultados, né, tanto nas Pauper League quanto também disputei ali um Pauper Challenge recentemente jogando com essa lista. Hoje eu vou trazer aqui uma Pauper League, ali algumas das matches aqui no YouTube. A partida toda você encontra no Apoia-se, link tá aqui em cima, tá bom? Então, se você ainda não é um apoiador, considere ser um apoiador, você vai me ajudar bastante. E também eu vou trazer para vocês hoje um bônus, então vou trazer aqui uma explicação acerca das cartas as quais eu escolhi para essa lista, o porquê, dar uma rápida explicação aí, uma rápida deck tech, tá bom? Então, acho que é isso, vamos lá. Bom, quando nós olhamos para a questão do Bind the Monster mais Unable to Screen, eu meio que olho para essas cartas como se fosse um slot entre o qual vai variar entre a quantidade delas, né, seja Enable, seja Unbind, nesse momento do metagame, tá bom? E são cartas versáteis, as quais, na maioria das vezes, vão ter como função remover criaturas problemáticas para que eu possa continuar batendo. Porém, nesse momento do metagame, talvez você me pergunte, Barf, por que que você optou por duas Unable e um Bind e não mais Bind do que Unable? Eu te respondo. Eu optei por mais Unable neste momento por conta da quantidade de Red Decks os quais nós temos no formato atualmente, né? Como acredito que vocês, alguns de vocês provavelmente viram, recentemente o Saidin fez uma análise de metagame, né, das questões dos resultados, né, nas Pauper League, salvo engano, e nós tivemos ali aproximadamente, juntando ali os Red Deck mais os hack dos Madness Decks, 34% de decks burn, né? Então, claro que os Rakdos não utilizam Seed Casting, né? Por enquanto, brincadeira, mas eles não utilizam-se ali do Gutter Snipe, não utilizam-se do Casting, ou até mesmo ali às vezes do Tomb Raider. Porém, os Red Deck, quase todas as listas utilizam-se dessas criaturas, né? E então eu acho interessante ter aqui desde o meu main deck uma carta a qual eu consiga remover o efeito ali do Cassie, do Termo-Alquimista, do Gutter Snipe, ou até mesmo seja de um Goblin Tomb Raider desde o meu main deck, tá bom? Então é justamente por isso que eu tenho usado esse balanço atual de 2 em 1. Obviamente, se porventura eu vier a enfrentar ou ver algum metagame com mais Crisálida, tá? Então pode ser que porventura eu venha a aumentar o número dos Bind the Monster, tá bom? Tal qual. É, aqui o meu número de fadas, utilizando-se de 4 cópias de Miscreante, o que é padrão, 4 cópias de Fericir padrão, e tenho utilizado aqui 2 cópias da Harrier Strix, né? Justamente no meio que no sentido aí de tentar cobrir um pouco aí a questão de eu ter reduzido o Bind the Monster também. Uma carta útil, né, que acaba aqui por muitas situações eu consigo fazê-la no mid barra late game e utilizar muito bem da sua habilidade, né? Que por 3 manas ela dá um draw e um descarte. Então, acho que é uma criatura versátil, ela tem aqui o seu poder, por mais que uh, talvez não seja uma carta para se ter 4 cópias. Eu acredito que nesse momento 2 cópias podem trabalhar muito bem aqui dentro desse baralho, dentro dessa shell que nós estamos utilizando, tá bom? E também tenho utilizado aqui 4 cópias do Humbling Elder, né? Que também pode ser um Brine Barrow Intruder, que fazem a mesma coisa. Só utilizo o Humbling porque eu gosto mais da arte dele. Mas aqui 4 cópias como um padrão, não acho que seja necessário não, na verdade não acho que seja viável a redução para usar 3, por exemplo, ou 2, porque eu gosto muito dessa carta. Ela é uma 1 mana flash, né, que ainda faz um efeito, então ela é muito boa. E também ajuda a habilitar o Orphan Mind, então eu não uso menos que 4 cópias, tá? E não acho que nesse momento do metagame talvez eu precise utilizar mais do que 4 também, 5 ou 6 cópias. Vejo ali algumas listas às vezes aparecendo com 4, com 5 ou 6 cópias às vezes. Eu particularmente, para esse momento do metagame, eu não acho tão necessário, tá bom? Tenho utilizado também aqui como counter de 1 mana 3 cópias do Spell Pierce. Eu tenho optado pelo Spell Pierce justamente porque eu tenho achado ele extremamente efetivo para o metagame atual, principalmente como eu disse, quando nós olhamos para a questão da quantidade de burns que tem jogado, eu consigo trabalhar muito bem entre os turnos iniciais dos burns, né? Os burns têm se utilizado ou de Rains Resolve, também tem se utilizado de Grab the Prize, como é o caso do Red Deck Madness, que tem aparecido com muita frequência, e também o hack dos Madness. Então o Spell Pierce ele faz muito bem aquele trabalho de travar aquele turno 2 muito forte do Red Deck, que é, por exemplo, um Grab the Prize numa Snacker, ou até o Rakdos também fazendo isso. Então, eu acho que o Spell Pierce se encontra muito bem posicionado no metagame atual, tal qual a gente pode trabalhar com ele pegando ali em algum baralho de pedrinha, como um Affinity, por exemplo, um Jund Wildfire ali antes do side, algum Ichor, Wellspring, uma Blood Fountain. Então, a versatilidade de Spell Pierce, na minha visão,
é muito válida para o metagame atual, tá bom? Já expliquei o Enable, 4 Circuit Hacker padrão, Snap. Snap é uma carta que tem muita versatilidade aqui dentro do Mono Blue. Ela não é simplesmente para efetuar uma remoção de criatura, tirar uma criatura da frente, mas o Snap muitas vezes ele significa que eu vou ter a possibilidade, sim, de remover às vezes uma criatura da frente, porém ele também possibilita voltar às vezes uma stutter para a mão, salvar uma criatura ali de alguma remoção, né? Ele permite muitas jogadas a qual pode me gerar valor. Então, um exemplo muito clássico que eu gosto de dar para o pessoal é, por exemplo, vamos lá, eu tenho é só para deixar mais claro essa explicação, tá bom? Da questão do valor que o Snap é possível, ele pode gerar para a gente. Então, eu posso muito bem, por exemplo, ter duas stutter e um circuit hacker no board, por um exemplo, tá? E aí vamos lá que eu tô naquele jogo um pouco mais pegado, aquele jogo que tá eu e meu oponente no top draw, e eu, pum, achei um snap, tá? Olha só que jogada maravilhosa que eu consigo fazer dentro disso, estando ali num jogo cerrado, né? Um jogo, aquele jogo fechado de top draw, eu top decando um snap, eu consigo, por exemplo, fazer um bounce no meu Moon Circuit Hacker, né? Na minha block phase, né? Eu vou declarar ali os meus atacantes, né? Tendo o snap, fazendo o snap no circuit hacker, batendo com as duas stutter, segurando a prioridade, eu consigo fazer ninjutsu numa stutter, ninjutsu na outra stutter e voltar duas stutter para a mão. Isso é só um exemplo, né, clássico que eu acho muito valor que nós conseguimos trabalhar com com o snap. Porém, é óbvio que nesse momento eu acredito que não seja tão viável utilizar quatro cópias. De duas a três cópias eu acho que é uma quantidade ideal. Para essa configuração do baralho, o que nós temos de espaço é para duas cópias. Então, eu tenho utilizado duas cópias, tem sido bom, tem se comportado bem, porém, em algum metagame, caso venha sentir necessidade de mais, eu provavelmente subiria para três. Quatro talvez seja um pouquinho demais atualmente, mas duas a três cópias é uma quantidade perfeita atualmente, na minha visão. Tá? 4 Spell Stutter Sprite, a qual é um padrão também. 4 Counter Spell, padrão. Off on Mind, não vou falar que 4 é um padrão, porque eu considero que em alguma situação específica eu posso vir sim a utilizar 3 cópias. Porém, nesse momento, eu tenho utilizado 4, eu gosto dessa carta, eu acho que é uma carta de muito valor, é uma carta que em situações de jogos de muito atrito, a qual às vezes nós gastamos muito a nossa mão inicial ali para anular, para travar os problemas do oponente, né? As questões, as cartas que vão conseguir impor o jogo ou acelerar o jogo do oponente. Às vezes nós precisamos daquele gás extra e justamente o Off Mind providencia isso, né, em situações as quais, por exemplo, eu já tenho um ninjinha e tem uma Fericira, ou uma Miscreante, ou uma Fadinha no board, eu consigo por uma mana dar dois draws, e isso é muito relevante para encontrar land drops, para encontrar counter spells, enfim, coisas das quais eu preciso naquele momento específico. Então, eu dou muito valor no Off Mind, eu gosto muito dessa carta e acho que nesse momento o ideal é a utilização de quatro cópias, tá bom? E por fim, o Ninja of the Deep Hours, que também de forma padrão aqui nós vamos utilizar quatro cópias, tá bom? Sobre a questão da base de mana, 18 terrenos é o que eu acho que é o ideal para esse baralho. Não gosto de jogar com 17 porque sinto que zica mais do que deveria e 19 é muito. Então 18 é o número perfeito, porque por mais que é um baralho que joga com poucas manas, ele vai começar a jogar melhor a partir da terceira mana. Eu considero que o Mono Blue Fadas é um baralho qual nós queremos ter os três primeiros land drops sempre que possível. Então, 18 terrenos é uma quantidade perfeita, tá bom? Vamos lá para o sideboard rapidamente. Quanto ao side, eu tenho optado por quatro cópias de Anu, justamente para que nós possamos trabalhar aqui contra os Affinity Decks, contra os Jund Wildfire Decks, e também nós de quebra conseguimos trabalhar bem contra às vezes ali baralhos que utilizam Seed Hydra, como por exemplo o Gru Ramp ou o próprio Gru LD, né? E também o Elfos. Então eu acho que é uma carta que é muito bem posicionada no formato atual. Nós temos um formato muito moldado por artefatos, né? E o Anu ele tem assim a sua importância dentro desse formato, tá bom? Sem contar que, como eu disse para vocês, o nosso formato atualmente está muito moldado em volta de Red Decks. Tendo em vista isso, nós vemos uma crescente não tão absurda, mas uma crescente relativamente relevante, vamos dizer assim, de Boggles, né? Tentando justamente ganhar dos Mono Red, que é uma ótima match para o Boggles. Então o Anu acaba sendo que uma carta que vai pegar todas essas matches as quais eu falei
E também nós vamos conseguir trabalhar muito bem contra os Boggles com esses Anu, tá bom? Sendo um counter de aura por 1 mana, isso é extremamente relevante, é extremamente forte, né? Tendo em vista que muitas das auras relevantes do Auras ali do Boggles custa 3 manas, né? Então muitas vezes isso permite com que nós façamos boas jogadas no nosso turno, convertendo ali as nossas fadas ou stutter, ou enfim, ali em algum ninja, e ainda podendo passar com um mana open, tendo um Anu para travar uma aura que possa vir a ser problemática. Partindo para a parte ali, partindo para as Blue Blast barra Hydroblast, eu tenho optado por utilizar 6 cópias, né? Vocês vão ver que algumas listas minhas estavam utilizando 5, porém eu optei aqui neste momento por utilizar 6 cópias, justamente como eu disse, nós temos um formato moldado em volta de Red Decks, em volta de Madness Decks, né? No caso Rakdos, e eu acho que 6 cópias é um número muito bom, um número muito adequado para que nós possamos trabalhar melhor essas matches ali, principalmente se tratando de turnos iniciais, de turnos, vamos dizer assim, turno 3, por exemplo, ali que eu vou ter uma stutter e vou ter uma Hydro Open, aumentar a chance de ter esse tipo de turno em que eu consiga aumentar a efetividade da minha Spell Stutter Sprite, né? Porque eu sempre falo muito pro pessoal que é importante que nós façamos as nossas Spell Stutter Sprite em turnos específicos, né? Que são turnos específicos em janelas específicas, melhor dizendo, que são janelas as quais eu vou garantir que a minha Spell Stutter Sprite tenha algum tipo de efetividade. Então, eu tendo mais Blue Elemental Blast, consequentemente, eu aumento as chances de que eu tenha turnos os quais eu vou conseguir fazer, por exemplo, uma Spell Stutter com mais um ou dois counters de uma mana, ou até mesmo até ali um, um Brine Barrel ou uma Humbling Elder relevantes para algum bloco que eu possa voltar de ninja tendo um, dois ou que sejam três ali formas de proteger ali o meu ninja ou proteger o meu Elder, que pode ser relevante também. Então, acho que é um número ideal de 5 a 6 cópias atualmente de Hydroblast para o formato, principalmente olhando e dizendo em questão ao nosso metagame de Pauper League, tá bom, pessoal? Bom, aqui temos duas cópias de Dispel, que eu acredito que seja uma cópia, uma carta que tem sim, ainda por mais que, abrindo aqui rapidamente um parênteses, antes, né, antes dos banimentos, desbanimentos que tivemos, ela tinha uma relevância um pouco maior, sim, porque nós tínhamos matches que utilizavam-se mais dos efeitos de Deadly Dispute, né? Então ele tinha sim uma relevância maior, tanto é que as listas anteriores utilizavam-se do Dispel desde o seu main deck, né? Duas cópias geralmente. Mas essa relevância caiu um pouquinho nesse novo metagame ao qual nós temos enfrentado atualmente. Porém, ele ainda tem validade, ele ainda tem sim o seu valor, principalmente quando nós olhamos para metas, por exemplo, como é o High Tide, né, o Mono Blue High Tide, como é, por exemplo, também o Grixis Affinity, o Jund Wildfire, porque ele abre a versatilidade de nós termos ali, podermos tanto anular algumas cartas, como, por exemplo, Reckoner's Bargain, como Eviscerator's Insight e a Fanatical Offering, quanto ele fazer um papel, mais ou menos, vamos dizer assim, de Hydroblast, fazendo com que, por exemplo, em matches como Jund e Affinity, eu não precise subir tantas Hydroblast. Eu posso, porventura, nessas matches, subir ali coisa de 2 Hydro e subir 2 Dispel, de forma que os Dispel vão me proteger tanto dos draws, se for necessário, quanto das Breath Weapon ou Cast into the Fire, que também às vezes são um problema. Então, é basicamente isso. Eu acho que o Dispel, sim, ele tem o seu lugar no metagame atual, tá bom, pessoal? E quanto ao Gutshot, eu tenho utilizado aqui 3 cópias nesse momento, porque eu tenho visto, por mais que tenha dado uma reduzida na quantidade de elfos por conta da quantidade de red decks, as quais têm aumentado, e o elfos ainda aparece, tem aparecido com alguma frequência, né? Então acho interessante nós termos aqui, dedicarmos aqui esses 3 slots para uma match que é muito difícil. Provavelmente, na verdade, é a match mais difícil que nós temos. Então acho que é válido nós termos aqui essas 3 cópias do Gutshot, tá bom, pessoal? É basicamente isso. Também o Gutshot também pode trabalhar ali numa Mirror Match, porventura, mas para ser bem sincero, é mais olhando pro Elfos mesmo, por si só, do que para Mirror Match, beleza? Bom, acredito uma explicação rápida aí acerca das escolhas, acerca, né, do main e do side. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco acerca do que se passa na minha mente sobre a escolha das cartas. É uma lista a qual eu tenho gostado muito, é uma configuração a qual inicialmente eu utilizei e splitei, né, uma final de Pauper Challenge. Só não me lembro se foi na primeira vez logo que eu montei a configuração que eu já consegui muito bem, mas eu acho que foi alguma coisa assim. É uma lista que funcionou e tem funcionado muito bem. Fato é que tenho feito diversos resultados de 5-0 com ela. E é isso. Acho que é uma lista que está bem posicionada no metagame. E larga de enrolação, eu acredito que seja isso, uma rápida, uma breve
explicação para vocês. Quero mais uma vez fazer um apelo para que, se você ainda não é um apoiador no Apoia-se ou no Patreon, que você seja, que você possa me ajudar também a continuar a gerar esse tipo de conteúdo, né? Serei extremamente grato e também crio aqui o compromisso com vocês de continuar criando esse tipo de conteúdo de qualidade, esse conteúdo que vai levar e vai gerar aí o aprendizado, beleza? Poder ajudar vocês, vocês me ajudam, eu ajudo vocês, fica tudo certo. Beleza, pessoal? Bom, também quero falar para vocês acerca da mentoria, né? Então, se você tem interesse em algum tipo de trabalho mais específico, eu também faço mentorias, né? Então, se você gosta do meu trabalho, se você acha legal as minhas explicações, a minha didática e tem interesse em aprender um pouco mais, em melhorar com o baralho, então considere aqui fazer uma mentoria comigo também. Você vai conseguir me contatar pelo Discord. O link fica aqui abaixo, tá bom? Então, basta você clicar, você vai ser redirecionado a um grupo. Eu estou lá no grupo, basta mandar um alô ou no grupo ou para mim, no particular, fica à vontade ou me adicionar. E aí eu passo direitinho as informações para você de como funciona o, a mentoria, tá bom? E é isso. Patreon e Apoia-se, link aqui em cima. Lembrando aqui rapidamente, Apoia-se, você vai encontrar os conteúdos em vídeo, Pauper League completa, que às vezes você encontra uma ou duas matches aqui no YouTube, você vai encontrar as matches e as Pauper League completa no Apoia-se, além de muito mais. Tem muitas Pauper League que eu não posto aqui no YouTube, posto somente lá no Apoia-se. E no Patreon você vai encontrar os meus planos de jogo, você vai encontrar os meus side guides, conteúdo mais robusto. Então, caso você tenha interesse em ter acesso a esse tipo de conteúdo, considere ser um apoiador, serei muito grato, beleza? Larga de enrolação, é isso, vamos lá, bora gameplay. Vamos lá, estamos na play, G2, vamos embora tentar esse 5-0. Ip, Manafsir, vamos tentar achar o ninjinha pra gente. E Stutter, segundo Stutter, dependendo do que ele tiver, realmente eu queira. Dependendo, talvez eu acho que não. Da segunda, vou pegar só o ninja. Mas ela pode deixar minha mão um pouco lenta e não vai ser agradável. É, fazer o ninja. Se eu tivesse o terceiro land drop, talvez não. Munition. Agora vai ficar. Ter que pressionar esse cara muito. Vou querer o terreno. Vou querer os dois. Ok. É difícil ganhar em cima dessa munitions. Vamos tentar. Se não. Análise. Vou dar uma stutter. Drop 1, ele precisa sacar 2. Por mim tá tudo bem. Se ele quiser dar saque 2. Ok? E ele perdeu o alvo ainda da toxina, tá? Só pra bem vocês. Botam top, pressão. Ok? Vou fazer a férias. Botam. Ah, ele vai ter o rato. Não, vai. Vou pegar todo o corpo que eu puder pegar pra. Isso. Vou impor um monte de problema no board. Tentar sufocar ele. Fazer outro barrigudo. E. Bom, quarto. Ah, talvez ele tenha uma Galvani. Vou deixar passar.
Vou fazer um snap nesse. Fazer uma enable nesse. Deveria ter bloqueado antes, né? Não era muita coisa de jogador de afim. Deu 5. E acho que o bind demora. Continuar pressionando aqui, Rondrão. Ele precisa fazer o Mir, uma barganha. A última na mão dele tem que ser uma barganha. Ou ele vai ter que sacrificar o board, né? Vou fazer o Elder aqui. Agora ele não ganha nem com a barganha. Não sei se ele tem um jeito de sobreviver pra ser bem. Aí ele passou pra Block Phase, pediu pra perder. Só deixar resolver. Aí a hora que ele tentar matar meu ninja, eu faço ninja no ninja. Vou fazer isso aqui. Se ele quiser dar tap 2. Vencemos. Communitions. Olha aí. No. Então, 2 hidro. Rebel tchau. Bind tchau. Snap tchau. Elder. E é isso. Minha garrafa. Tá? Não é a mão que eu gostaria, realmente. Gostaria de ter a null, né? Ou mais interativa para anular as primeiras palhaçadas dele, mas tá tendo. Olha, creante. Talvez eu faça Misk Misk na volta ao invés de fazer ninja. O ninja primeiro. Posso me arrepender disso se ele fizer a vermelha em pé. Vou fazer um rato aqui, né? Vou descartar a outra LC. Hum, rato. Quando ele não ter rato já é bem bom pra mim. O meu ninjinha. Preciso achar o próximo terreno. Eu tenho que ir pra Fericir aqui. Circuit. Ah, pior que é muito bom. Vou ter que jogar esse Spell Pierce com grande pesar, velho. E vou pegar esse Circuit Hacker porque eu preciso de mais ninja. Tenta achar o terreno no Mind. Ok. Cor vermelha. Fazer um casting to the fire. Pô, esse aqui foi bem ruim. Ter achado logo a vermelha em pé foi problemático. Mas vamos ver como é que ele vai jogar. Faria de um terreno no. Tá tranquilo. Vou começar com o Mind. Elder. O baralho escolheu. A minha. Pra vencer.
Você entregou muito o deck. Tá doido. Entregada, man. Tá, tem uma Pyroblast na mão. É... Zé, me esqueci. Pensando o que eu faço. Vou bater com as duas hackers. Se quiser trocar, tá tudo bem. Ok? Vai voltar o rato. Dois ratos, na verdade, né? Três na mão. É provavelmente um Pyroblast. Cara, assim, existe só uma play aqui. Ele não ser realmente. Eu realmente acho que é uma Pyroblast. Quero deixar claro, eu acho que é uma Pyroblast. Ele tem uma Pyroblast. Mas eu acho que. Cara, se bem que eu posso agressivar, né? Hum. Eu posso tentar fazer o Anu e Stutter no rato. Os dois ratos. Eu anulo um e deixo o outro cair. Se quiser, eu anulo com o 7. Faltou ter um bom turno. Consigo descartar o problema, porque eu vou descartar. That's the big problem. O que eu vou descartar? Cara, tem que descartar. É Breath Weapon, ele ganhou. Eu vou jogar em volta da. Eu tô muito atrás, cara. Pyroblast. Vou dar draw. Vou optar por dar draw. Ok. Uma na mão. Três na mão, perdão. Vamos ver o que ele vai fazer. Hum. Assim. O Stutter poderia ter sido importante. Eu acho que eu errei. Eu deveria ter ficado com esse Stutter. Eu fui muito ganancioso, eu acho. Eu fui pensando mais nos draws, sabe? Por isso que essa foi a minha escolha. Tem que tentar achar mais cartas, etc. Será que ele tem a Pyro? Ou ele só tá meio que blefando? Ah, pensando em deixar essa Fericir parada. Eu bloco com ela. Na volta eu tenho ninja na menininha. Preciso fazer ninja agora. Eu posso passar de double stun. Fez isso. Não vou dar draw e não vou usar habilidade. Não vou dar ninja no ninja. Eu vou só passar e aí eu tento. Esse aqui pode estar cheirando uma Galvanic Blast, né? Ele tentar bater com as duas. E aí ele tenta fazer uma Galvanic Blast. Tentar stun. Se quiser brigar, a gente briga. Block meu é meio que obrigatório.
Vai ter um Pyro, mais duas. Esta é a única chance aqui. Ver se ele vai ter a Breath Weapon. Se tiver Breath Weapon, teve, né? Já tava ruim. Galvanic. Ah, ainda tá anulando o rato. Vai ter outra, né? Ok. Tem que bloquear as duas. Pode ser. Cara, não faz sentido soltar Galvanic, senão ele daria na cara. Bloquear só aqui. Não, outra Galvanic na mão dele. Real. Fazer assim. Fazer aqui. Pelo menos eu não preciso descartar. Ah, ok. Bom draw. Passei um de vida aqui. Act. Tem um, dois. Isso. Foi um pouco arriscado esse stutter, tá? Mas talvez eu não devesse ter feito. Eu fui muito ousado. Confesso. Se ele tivesse uma barganha ou um draw, teria sido problemático. Mas, tá bom. Eu tava, entre aspas, confiante de que ele não tinha nada. Porque vocês viram o que ele fez no turno passado, né? Tirando ali as jogadas que ele fez ali, tal, ele fez a Galvanic errada, beleza. Aí daí resolveu aqui o Refurbish, ele não fez mais nada, só passou. Se ele tivesse algo, provavelmente ele teria jogado diferente. Se ele não tinha nada, abaixou o terreno, o que indicou ainda mais que ele provavelmente não tinha nada. E aí eu tomei essa posição ousada. Poderia ter dado ruim? Poderia, eu tinha backup da Hydro. Não tinha backup de Spell, por exemplo, pra travar um draw, etc. Bom, tá valendo. É win. Win é win. Vamos lá. 2-0. Vejo vocês na próxima. Bom, senhores, e cá estamos para o nosso jogo de número 3. Que é um burn, né? O Gilberto só joga de burn. Essa mão não é uma mão muito boa contra burn. Sim, por mais que seja uma mão ok, eu vou equipar. Mas eu entendo que ela não é uma mão boa contra burn. Eu vou jogar o Strix pra tomar um burn aqui. Pelo menos é um burn a menos que ele vai ter pra combater minha stutter. Se porventura ele conseguir combater. Aqui ele vai fazer BTE com. Tá, só resolve. Tá. Eu vou passar aqui. Vou ter que dar uma counter spell nesse alquimista. O problema é que tinha land pra dar o dart, né? Land? Ok. É um pouco problemático. Na caruda, sim. Eu perdi, né? Precisaria comprar um Unable to Screen. Beleza. Vai. Landzinha falhou, né, cara? Tristeza. Vou ter que tentar dar uma stutter aqui. Land? É que falhou, né? Deu ruim. Aquele Rains Resolve achando o termo com um Lava Dart. Vamos ver o que vai ter aqui. Ok. Offside aqui. Essas duas criaturas no board com dois terrenos é impossível. Hydro. Dispel. Mind. Miss. Snap. Fix.
Fazer um snap. Hum, jogável. Não é a mão do sonho, não, mas jogável. Ele fez um mix, né, com Behinder, Gutter Snipe. Ele misturou tudo, né? Vamos ver. Provavelmente Clockwork. E não posso anular isso. E achar algo como um Spell Pierce, alguma coisa pra viabilizar a minha Stutter. Isso. Beleza. Vamos ver agora o que que ele vai fazer. Se ele travasse em terreno seria o ideal, né? Pyro, não. Minha, um pouco chato. Aqui eu perdi. Quer dizer, ainda não. E provavelmente eu vou conseguir encaixar uma Stutter. A menos que ele tenha Lava Dart. Aí vai ser um problema. Vou fazer já. Ele não vai fazer o segundo, né? Acho que eu vou fazer um ninjão. Não, vou fazer um ninjinha. Já que ele mostrou que não tem Lava Dart, eu consigo tentar proteger com a Stutter. Obriga ele a ter 2 burn. Mas que aqui ele consiga bloquear, acho que tá tudo bem. Eu vou deixar esse Voldaren cair. Vou tentar trabalhar só em cima do Bolt, que ele porventura venha fazendo meu ninja. Respeitou, isso é bom pra mim. Vou tentar dar 2 draws aqui. Não acho que ele... Talvez ele tenha Pyroblast, né? Vamos ver. Tá. Ele tem um Bolt na mão. Ele não faria Pyroblast se ele não tivesse o Bolt. Pode ter certeza disso. Ok. Vou achar as Hydros, né? Ok. Vou dar o draw primeiro. Eu consigo... Aqui. Poderia ter achado uma Hydro, mas achei 2 terrenos. Foi extremamente ruim. Ele comprou outra Reckless no topo. Comprou outra coisa. Ele tá conseguindo fazer no top draw, não tá escrito. Tá? Achar Hydro. Uma Hydro já me ajuda muito aqui. Um Bolt ele tem, tá? Vou ter certeza que um Bolt ele tem. Ué, é estranho. Ok. Hydro. Não é possível, cara, que eu comprei 8 terrenos. Mind, ótimo draw. Tamo voltando, hein? Aos poucos estamos voltando. Acho que eu vou ter que matar o Cassidy. Deixar acontecer esse turno. Às vezes ele bate. Eu consigo bater com os 2 ninja. Obriga ele a dar um bloco ali e tal. Cartou. Cartou um Clockwork. Inesperado. Tá, vou deixar passar, já que ele não. Ok. É bom. Eu vou travar a equipe e vou matar esse Cassidy aqui. Acho que esse Cassidy no board. Problema só é um. Ele comprar um Gutter Snipe. Eu particularmente acho que ele não deixou os Gutter Snipe. Só que se eu tomar um Gutter Snipe vai ficar estranho. Vou matar.
bater assim. Se ele quiser bloquear, eu faço o Humbling. Ok? Tira as duas criaturas dele, vamos ver o que ele vai revelar. Montanha. Furnace, na verdade, né? Bela match. Ótima match. A gente encontrar no topo. Seer. Beleza, excelente. Bom, vamos lá. Ah, ele tá usando um mix, né? A Strix, por mais que não seja tão boa, esse Snap ele é médio. Eu vou manter, cara. Vou manter dessa forma aqui. Tá muito difícil. Tem uma Hydro ali, acho que dá pra gente arriscar nela. Tomar um tombo. Como que faz pra fazer isso toda hora, cara? Tá. Eu gosto. Termoalquimista. Vou. Vou pro ninjinha aqui. Se a gente acha um terreno no próximo draw, agilizaria bem nosso lado. Aqui. Vai. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok. Bolt Elemental Blast. Ahn, Tentar achar o terreno aqui. Bottom. Bottom. Vamos bater. Interessante. Ninjão. Passar. Ele vai dar um bolt. Cara, ele tem um End the Festivities na mão. Um End the Festivities, com certeza. Bom, tem que dar um Hydro depois nisso. Eu já vou fazer, na verdade, é o Elder. E eu dou o Hydro. Eu vou achar outro Hydro. É questão. Eu acho que eu acho um Hydro. Eu tenho bastante draw pra achar um Hydro aqui. Ele tem a land, né? Vamos ver se eu vou tomar. Não, não tem. Vamos tentar aqui Hydro. Tem bastante Hydro. Umas boas chances da gente achar. Tentar achar um terreno aqui. Snap. Oferecer. Não posso fazer a Fericir tomar um end aqui. Vai ser. Eu vou tomar um end aqui provavelmente, não? Foi ruim. Ele vai tentar o end aqui, porque ele viu que eu não tenho nada, não? Tá. Vou agredir. Vou fazer um ninjão. Dá mais trabalho pra ele, o ninjão. Eu realmente preciso de uma land ou de um Hydro, né? Hum, Land. Ok. Ah, tá com o ninjão 2/2. Vamos ver se ele tem a Pyro. Eu vou de Stutter, hein? Porque se cair e ele tiver um Bolt, eu vou de Stutter.
Vai ter que ter Double Red Blast. E é isso, amigos. Não joguei em volta do End. Porém, se ele tivesse o End, provavelmente ele teria jogado antes, né? Então, aqui eu joguei em volta da segunda remoção, que ele poderia, se eu fizesse a Spell Pierce, ele deixaria a Stutter cair. Provavelmente ele daria um Bolt ou alguma coisa ali, enfim. Com esse Stutter caindo, eu conseguiria anular a Red Blast. Contaria com a terceira Stutter. E aí, garantiria ali a anulação pro Cassick.